Como investir com essa inflação em alta? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria, sem depender de terceiros. Hoje deu para entrar um pouco mais cedo para a gente falar de inflação, né? O IBGE divulgou a inflação acumulada dos últimos 12 meses aí em 12,13% e subindo. Então eu acho que faz sentido a gente falar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente tem que investir com inflação em alta e quais são as atitudes que a gente tem que tomar, né? Como é que a gente pode se precaver. Opa, um abraço aí, galera, Arte de Poupar, Karina, Fê, um abraço aí para todo mundo que está entrando, Braga Oficial, pessoal de Santo André aí, de Salvador, de novo aí uma galera bem diversificada, sim, a de São José dos Campos. Vamos dar uma curtida aí quem puder, coraçãozinho, vamos tentar levantar esse número das pessoas que estão assistindo a live, vai tentar levar para 100 pessoas, então escrevam bastante comentário, qualquer coisa, façam pergunta, coloca foguinho, faz qualquer coisa, escreve aí que a gente vai tentar dar uma mexida nesse algoritmo para o Instagram avisar o resto da galera. Então vamos lá, pessoal, de novo, mais uma live diária, a ideia é fazer 100 lives seguidas, pegando dúvidas aí dos seguidores, então eu acho que é legal pegar sempre do tema que está em alta e a gente vai falar de inflação hoje. Bom, então vamos lá, inflação. Para quem não sabe, inflação é a perda do poder de compra do nosso dinheiro que acaba tendo como consequência um aumento de preços, né? Essa que é a ordem correta. Muita gente fala o contrário, né? Que é o aumento de preços. Não, o aumento de preço é a consequência de uma inflação mais alta, tá? E normalmente a inflação tem alguns motivos diferentes para acontecer, mas atualmente a inflação que acontece na maioria dos países é uma inflação de expansão monetária, de excesso de crédito. Quando o governo vai lá e enche a economia de crédito para, sei lá, por exemplo, um auxílio emergencial, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo isso não tem lastro numa produção real. Então você apenas joga mais dinheiro na economia, só que não tem mais produtos, não tem necessariamente mais demanda, e basicamente é uma competição maior, com mais dinheiro por aqueles mesmos produtos, e com isso os preços tendem a se elevar. Então acontece uma reação em cadeia. E o que é o IPCA? O IPCA é o nosso Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido mensalmente pelo IBGE. Então o IBGE basicamente montou uma cesta de produtos, e aí eles têm ali os agentes dele em algumas capitais do Brasil, né, algumas das mais relevantes, e eles vão basicamente medir qual é a variação de preço que acontece nesses produtos no decorrer do mês, e aí todo mês eles atualizam o indicador. E hoje foi atualizado, estamos com a inflação acumulada nos últimos 12 meses de 12,13%, que é uma inflação altíssima. Tá? Óbvio que não tem nada aí ainda no nível de hiperinflação, né? Normalmente hiperinflação a gente fala aí de centenas, milhares por cento, né? Mas é uma inflação alta, uma inflação que não gostaríamos de estar passando por isso, né? Então eu acho importante a gente ter noção do que fazer nesses casos. Tá? Então, basicamente, a primeira coisa que eu acho legal de falar para você sobre inflação, que é um erro muito comum de quem está começando a investir, é que essa inflação que estão mostrando para a gente é a inflação que já passou. Tá? Então, como eu acabei de falar para vocês, é a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Ou seja, nos últimos 12 meses, houve uma perda de poder de compra medida pelo IPCA de 12,13%. Aí o que a pessoa fala, né? Vou investir num investimento que me pague IPCA mais 5, porque assim vou ter um rendimento de 17,13%. Não, 12,13% foi o que já passou. Você tem que entender para onde a inflação vai. Tá? Então esse é o segredo. A primeira coisa para você investir num momento de inflação alta é você entender a dinâmica da inflação, né? Porque ela surge, normalmente é isso, o governo vai lá, injeta dinheiro na economia, quando não tem esse dinheiro, isso acaba se traduzindo numa inflação, e depois entender para onde ela vai. Aí você precisa entender também essa dinâmica de taxa de juros versus inflação. A gente fez uma live sobre isso há poucos dias atrás, onde eu basicamente falei, né, o que acontece aí com a taxa Selic, né, como ela é usada para controlar a inflação, porque quando você aumenta a taxa de juros da economia, o crédito fica mais caro, você desincentiva, né, você incentiva as pessoas, na verdade, a não gastarem dinheiro, fica tudo mais caro, incentiva as pessoas a não pegarem crédito, você desencoraja. Tá? E aí, basicamente, você enxuga aquela liquidez, aquele dinheiro em excesso da economia, e aí os preços tendem a se controlar novamente. Então, o governo já está numa política de aumento de taxa de juros, que é uma política monetária que a gente chama de contracionista. Né? Você está reduzindo ali o consumo, você está contraindo, né, a quantidade de liquidez na economia. Bom,
E aí o governo está fazendo isso. Hoje a Selic, por exemplo, já está acima da inflação. A inflação está em 12,13, a Selic está em 12,75. Só que a gente sempre tem que levar em consideração que isso é a taxa bruta. Quando a gente desconta o imposto de renda, ainda provavelmente vai ficar abaixo da inflação. Então é uma conta que a gente tem que fazer. E a outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a inflação ainda não está controlada. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Né? Você vai investir em renda fixa, por exemplo. Aí quando você vai investir no investimento de renda fixa, você tem os indexadores. Você pode investir em um pós-fixado, né, que vai te pagar, por exemplo, 100% da Selic, 120% do CDI, 110% do CDI. Então, isso é um pós-fixado. Ele pega um indicador dinâmico e te dá um percentual em cima dele. Aí, você também pode investir em um pré-fixado, que é aquele que te dá uma taxa fixa. Então, por exemplo, 10% ao ano, 14% ao ano, 15% ao ano. Há essa opção também. E por último, você tem o híbrido IPCA+, que é um que vai te dar a variação do IPCA, que é a inflação, mais uma taxa acordada, né? Uma taxa a mais do que a inflação. Então, muitos de vocês podem já pensar assim, pô, Danilo, então o ideal é a gente investir no IPCA+. É um raciocínio correto, mas é legal só a gente tentar expandir ele um pouco mais. E enquanto eu estou falando, quem puder aí colocar um foguinho, um coraçãozinho, apertar esses troços tudo aí embaixo para tentar espalhar a live, vamos avisando para mais gente aí que está tudo online. Beleza? Então, o que acontece aí, tá? Como eu falei para vocês, o título IPCA+, é o único que tem de fato IPCA no indexador. Então, ele é o único que de fato, na prática, né, pelo menos numa rentabilidade bruta, nunca vai perder do IPCA. Já os pós-fixados e os pré-fixados, há uma chance de perda. Porque o que acontece? Se eu me empolgo e falo assim, 12% ao ano é uma taxa boa. Aí eu invisto ali num CDB que paga 12% ao ano. Só que eu dou o azar de nesses próximos anos, de repente, a inflação sair completamente de controle e o negócio vai para 13%, vai para 14%, eu me ferrei. Eu fiquei preso numa taxa de 12% quando a inflação está em 14%. Fora o imposto de renda que eu não vou tomar naquela taxa de 12%. Então eu vou ficar rendendo abaixo da inflação e não tenho o que fazer, porque eu comprei uma taxa ruim. A mesma coisa é o CDI. Tá? Então, se eu investir ali num que paga, sei lá, 100% da Selic, 100% do CDI, 120% do CDI e a inflação superar o CDI no período, você também vai ficar preso numa taxa pior e vai ficar perdendo para a inflação. O único que não tem chance de perder para a inflação, pelo menos como eu falei para vocês, né, de forma bruta, de forma nominal, é o IPCA+. Ele vai estar sempre ganhando a inflação. Beleza, Danilo, e como é que a gente faz isso? Só que antes de falar isso, mas qual que é o revés, né? Qual que é o outro lado da moeda? É que ao mesmo tempo, se você pegar um momento de baixa da inflação, quando a inflação estiver caindo muito, e você souber o momento certo ali de entrar num pré-fixado com uma taxa legal, num pós-fixado com uma taxa legal, você pode ter um rendimento bem maior que a inflação, às vezes até maior do que o que os IPCA+ estão dando. Tá? Então é isso. Quando você investe só em IPCA+, você está apostando na segurança, você vai ficar acima da inflação, mesmo que a inflação caia, né, o que você tem é um custo de oportunidade. Você de repente, nossa, a inflação, eu peguei um IPCA mais 5%, a inflação caiu para 5%, então eu estou rendendo mais ou menos 10% aí nos últimos 12 meses. Tá? Só que aí, tinha um pré-fixado lá que pagava 12%. Então o que você teve, na verdade, foi basicamente um custo de oportunidade. Você poderia estar tendo uma rentabilidade melhor, mas você ainda está acima da inflação. Tá? Agora, se você apostar num pré-fixado ou num pós-fixado e a inflação subir, aí você pode ter de fato uma perda de poder de compra real. Né? A inflação pode ficar acima da rentabilidade que você teria no investimento, você perde poder de compra mesmo investindo. Então, na minha opinião, né, qual que é o critério principal para você tomar essa decisão? É você entender para onde está indo e entender os pontos de mudança, né, de ciclo. Então, a gente vem no último ano com uma inflação subindo e o CDI correndo atrás. A inflação subindo, o CDI correndo atrás. A inflação subindo, o CDI correndo atrás, né? Junto com a Selic, na verdade. Né? O CDI e a Selic meio que andam de mãos dadas. A gente chegou num ponto que a Selic acabou de ultrapassar a inflação, mas a inflação ainda está subindo, entendeu? Ela está batendo recorde ainda, ela não está controlada, né? Eles estão tentando ali controlar e já subir a Selic e nada da inflação controlar. Então, nesse momento, né, já há uma previsão de que a inflação vai se controlar. Não se sabe quando, só que ainda é uma previsão. E essas previsões estão todas errando ali miseravelmente nos últimos meses. Então, o que eu penso, tá? Se eu estou no lugar de vocês, por exemplo, eu quero investir para daqui a 1 ano, para daqui a 6 meses, para daqui a 2 anos, se eu fosse querer apostar na segurança, eu iria no IPCA+.
mesmo que esteja essa previsão de que o IPCA vai se controlar e vai cair, como ainda não aconteceu de fato, talvez valha a pena você ficar tranquilo ali, apostar no IPCA, mas e garantir essa rentabilidade em cima da inflação, mesmo que depois caia e um pré-fixado fique melhor, pelo menos perder você não vai, tá? Agora, se daqui a pouco a gente está aqui aportando todo mês no IPCA+, assim, vamos dizer que você tem um objetivo para 2 anos, e começou IPCA+, IPCA+, aí de fato o IPCA se controlou, nossa, finalmente, Banco Central está otimista, a IPCA se controlou, a taxa começa a cair mês a mês, finalmente a economia entrou nos eixos. Aí sim pode ser um bom momento para você mudar com mais segurança de indexador, passar a fazer os novos aportes, talvez num pré-fixado, talvez num CDI, né, num 120% do CDI, tá certo? Então a gente está num momento, não que esteja errado agora, por exemplo, você colocar num pré-fixado ou colocar num pós-fixado CDI, por exemplo, mas como a inflação ainda não se controlou, ainda tem um quesinho de risco ali, né, de quanto tempo ela vai passar ainda crescendo. Podem ver o relatório Focus, eu fiz a live sobre isso também há alguns dias atrás. Toda semana eles ficam errando esse troço. Eles corrigem para mais, corrigem para mais, corrigem para mais. Então, minha visão é, quer apostar na segurança? Vai no IPCA+. O máximo que você vai ter de perda é o custo de oportunidade. De acontecer de o IPCA cair, aí você ter um rendimento menor do que se você tivesse colocado no pré-fixado. Mas pelo menos a chance de você perder para a inflação é praticamente inexistente. Tá? Agora, se você quiser já apostar num pré-fixado ou no CDI, aí já é uma aposta. Porque se a inflação de fato cair, como está todo mundo prevendo, aí você vai ficar com uma taxa legal. Mas ao mesmo tempo, se a inflação persistir em se manter alta, você pode ter, não um prejuízo nominal, né? Mas você pode ter de fato ali você vai ver o seu poder de compra, você vai perder poder de compra em relação à rentabilidade. Tá certo? Então, só fazendo um grande resumo aqui para a gente encerrar. Basicamente, inflação em alta, 12,13%, o IPCA, que é um dos índices de inflação medido pelo IBGE mensalmente, e ele sempre mostra o passado, ele mostra o que aconteceu até aqui. A gente não pode levar o passado em consideração para projetar quanto a gente vai render daqui para frente. A gente tem que entender para onde estão indo as taxas, para onde está indo o CDI, para onde está indo o IPCA, a Selic, para a gente tentar projetar o que vai acontecer de movimento futuro. Tudo está indicando que o CDI e a Selic estão subindo, vão continuar subindo e que a inflação vai controlar e cair. Mas isso ainda não está acontecendo. Já está sendo prometido, né? Está tipo o Robinho, né? Eterna promessa. O negócio está sendo prometido aí que essa inflação vai se controlar e não está se controlando. Então, como não está se controlando, se você tiver um objetivo principalmente de curto prazo, de 6 meses, de 1 ano, talvez seja mais prudente, ao investir em renda fixa, você optar por algum IPCA+. Tá? Então, um objetivo de 1 ano, principalmente, assim, né? Tem que ver ali os vencimentos. Tá? Você tentar pegar o que esteja atrelado ao IPCA. Tá certo? Então, eu acho que seguiria nessa linha. E aí, assim que você vê, de fato, que a inflação começou a cair, que realmente ali aconteceu uma situação de inflação em queda, controlou e tal, aí fica mais fácil de você mudar ali para um pré-fixado, talvez para um CDI. Olha aí, batemos 100 pessoas. Aí, ó, tá vendo? Quem acredita sempre alcança, né? Fazendo as lives aí todo dia, está começando a dar mais gente. E só um detalhe, né? A gente falou de reserva de emergência. Reserva de emergência, infelizmente, você não vai conseguir aplicar essa estratégia, tá? Porque não tem investimento IPCA mais com liquidez diária. Tá? Então, infelizmente, quando a gente está falando de reserva de emergências, a gente foca mais aí na liquidez, na segurança e na estabilidade. A rentabilidade fica de lado. Tá? Aí vale mais a pena você, infelizmente, engole ali o prejuízo da inflação e não tem o que fazer, porque você precisa que esse dinheiro esteja disponível. Isso aqui que eu estou falando é mais para objetivos ali que você tenha prazo suficiente para conseguir investir num título aí que te pague um IPCA+. Beleza? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer as lives continuar fazendo as lives só à noite, né? Tá sendo um horário legal, mas eu vou tentar alguns outros horários aí no decorrer do dia e eu vou tentar me organizar aí semana que vem para já fazer um calendário antecipado com os temas e horários, que aí talvez fique mais fácil de vocês se programarem também. E lembrando, todos esses vídeos vão para o YouTube também, tá? Eu não consegui ainda preparar todos, porque minha outra empresa está comendo minha alma aqui, então estou tendo tempo só de fazer os vídeos agora à noite, não estou tendo tempo de editar, mas vão ser editados e colocados no YouTube também, todas essas lives para quem quiser assistir por lá também, beleza? Então, galera, muito obrigado. Vendo o meu conteúdo passando aí, sempre lembre de dar um like aí para dar uma prestigiada e ajudar o amigo de vocês. E vamos que amanhã tem mais.
Ah, e só deixa eu dar uma olhada em umas perguntas aqui que o pessoal fez, só para não deixar a galera sem resposta, né? Cadê, ó? Ações direcionadas ao agronegócio e energia é uma boa. Bom, não vou falar de ações nessa live, não tem muito a ver com o tema. Bitcoin é uma ilusão, fiz uma live sobre isso ontem ou anteontem. Urânio, nossa, a galera tá perguntando umas coisas aqui totalmente fora do tema. Deixa eu ver se tem alguma. Eu tenho um valor por mês livre para começar a investir na reserva de emergência, como é a melhor opção. Fiz uma live só sobre isso, só você procurar aí nos últimos 2 dias. Aqui, ó. Mas se o Copom está tentando segurar a inflação aumentando a Selic, não seria adequado irmos para uma renda fixa atrelada à Selic? É um bom raciocínio. Ele não está errado. O fato é que ele está fazendo isso e não está controlando. Entendeu? E pode acontecer dele aumentar, chegar talvez no limite ali que ele pode aumentar e não controlar e a inflação continuar subindo. Pode acontecer. Não é o que se espera, óbvio, tá? Mas pode acontecer. Então, como eu disse, a estratégia que eu estou passando para vocês é só de um ponto de vista mais prudente, mais precavido. Tá? Mas o seu raciocínio está correto. Bom, galera, então é isso. Só respondendo as perguntas da galera. Boa noite aí e até amanhã.